Shalom, a paz de Cristo, meus irmãos. Hoje eu estou aqui debaixo de uma oliveira, uma planta muito simbólica e profética para todos nós. E eu quero tratar com vocês de um assunto que, para mim, eu acho que ele é muito profundo e muito revelador. Então, eu quero convidar você a ficar comigo até o final desse vídeo, para você entender mais sobre tudo aquilo que a gente vai conversar hoje. E eu vou dizer para você, você vai entender aonde você está inserido no plano de Deus. Hoje, eu quero falar um pouquinho sobre a nova aliança. Eu estou aqui em Jerusalém. Na verdade, eu estou no pátio do hotel onde eu estou hospedado aqui em Jerusalém. E aqui no pátio do hotel a gente tem várias oliveiras plantadas e de frente para mim eu tenho um campo de oliveiras. E para mim essa árvore ela é profética, porque a Bíblia vai mostrar Cristo como sendo a raiz da oliveira, Yeshua, a raiz da oliveira, aonde você olha para essa planta e você vê que o Israel, participante lá da primeira aliança, ele é considerado como ramos naturais. Tá vendo? Ramos naturais que pela fé permanecem em Cristo, mas pela incredulidade muitas vezes eles são cortados. Mas a Bíblia vai mostrar também que nós, gentios, nações espalhadas pelo mundo, mesmo sendo oliveira brava, mesmo sendo um jambuzeiro bravo, nós somos enxertados nesta mesma oliveira e nos tornamos participantes e co-herdeiros das mesmas promessas por causa da raiz que é Cristo. Então, para mim, essa árvore ela é muito significativa e ela é muito profética, porque ela vai falar da união. Preste atenção exatamente em como estão esses galhos. É como se houvesse uma união de duas varas, né? Mostrando judeus e gentios sendo unidos na mão de Cristo. Para mim, isso é muito significativo porque o tronco, a raiz, vai apontar para Yeshua, para Cristo, para a salvação. Ele é a salvação. A seiva que corre da raiz para todos os ramos fala do Espírito de Deus, Ruach Kadosh, que flui e é espalhado sobre todos, tanto judeus como gentios. Aqui eu vejo muitas revelações. Lembra de quando Ezequiel profetiza dizendo assim, filho do homem, pega essas duas varas na tua mão e une elas, porque elas serão uma só. Essas duas varas falam da casa de Judá e da casa de Israel, casa de Efraim. Judá, nós vamos ver que é uma destas varas que aponta para o povo judeu. Efraim, as 10 tribos, elas foram semeadas entre as nações quando foram levadas para o cativeiro e nunca mais voltaram. Foram como sementes espalhadas pelo mundo, que agora você vai ver que vão ser colhidas por meio do que é anunciado na nova aliança. Judeus e gentios sendo inseridos. E Ezequiel vai dizer que tornar-se-ão na mão do Filho do Homem. Olha como até o título dado a Ezequiel, ele é profético e aponta para Cristo. Porque Cristo, quando vem, ele diz, ele se intitula como sendo o Filho do Homem. E você vai ver que ele é quem vai pegar essas duas varas e ele vai unir na sua mão e fazer um único Israel. Por isso que Ezequiel diz assim, que as duas varas, casa de Judá, casa de Efraim, se tornariam uma só vara, se tornariam a casa de Israel na mão do Filho do Homem. E aí você vê sendo unido em uma só árvore, os dois, tanto Judá como Efraim, tanto os judeus como os gentios, que são tipificados nas 10 tribos que foram semeadas pelo mundo, mas que agora vão ser
colhidas na nova aliança e inseridos, mesmo como sendo oliveira brava, mas se tornando participantes da oliveira boa, dos ramos naturais, da raiz, da seiva, que é Cristo. Então, quando você entende esse mistério e tantos outros que a gente veio conversando no decorrer dessa viagem, quando você entende as promessas feitas a Abraão, onde a Bíblia diz que Deus faria de Abraão uma nação, mas aí ele diz, em ti, Abraão, eu abençoarei todas as nações da terra. Deus anunciou o evangelho primeiro a Abraão. A gente pensa que o evangelho, as boas novas, elas são algo do Novo Testamento, da Nova Aliança. Mas a Bíblia diz que Deus anunciou as boas novas, o evangelho a Abraão, quando ele disse que em Abraão seriam benditas todas as nações da terra. Olha as boas novas sendo anunciadas profeticamente a Abraão. Como que isso aconteceria? Em Abraão, pela fé. Deus estava demonstrando que todas as nações, tanto judeus, que são descendentes diretos de Abraão, como gentios, nações, elas seriam benditas com o crente Abraão, como no seu descendente que é Yeshua, Cristo. Então você vai perceber que a Bíblia, por diversas vezes, ela está dizendo que no descendente de Abraão seriam benditas todas as nações da terra. E quem vai cumprir essa profecia é justamente um descendente de Abraão, também descendente de Davi, que vem da tribo de Judá, Jesus. Esse descendente é que vai cumprir todas as promessas. Eu falei isso no decorrer da viagem. Quando você olha as promessas feitas ao descendente, Adão e Eva, você vê que eles pecaram. E aí Deus vai prometer um descendente. Ele diz, o teu descendente vai pisar a cabeça da serpente. Quem que era o descendente? Yeshua, Cristo. Quando você olha para Abraão e Sara, eles também se desviaram das promessas de Deus, daquilo que Deus havia dito que faria através deles, e geraram uma descendência ismaelita segundo a carne. Deus vem para Abraão e lhe faz promessas. Ele diz, olha, no teu descendente, na sua descendência, no singular, não como falando de muitos, mas de um, ele diz, na sua descendência, no seu descendente, serão benditas todas as nações da terra. Quem que era o descendente? Yeshua, o Cristo, o Messias. Aí, de repente, vem Davi. E olha o que é dito. Davi, ele também peca com Betseba. Você vê Adão e Eva, Abraão e Sara, Davi e Betseba. Ainda assim, Deus vem e faz promessas a Davi, o homem segundo o coração de Deus. Adão andava com o Senhor na viração da tarde. Abraão andava com Deus ao ponto de ser chamado de amigo de Deus. Davi andava com o Senhor ao ponto de ser chamado de homem segundo o coração de Deus. E Deus vai fazer promessa para os três de um descendente, que era Cristo. E você vê como é interessante, porque Deus promete a Davi dizendo que o cetro nunca se apartaria da sua casa, que haveria um trono estabelecido para o descendente de Davi que perduraria para sempre, eternamente. Quem que é o descendente de Davi? Salomão? Não, irmãos. Primeiramente, a gente pode olhar para Salomão, ele cumpriu em partes a sombra, mas a realidade aponta para Cristo, que está edificando um templo com pedras vivas que somos nós, uma morada para Deus. Então você vê que Cristo é o descendente de Davi, a raiz de Jessé, né? o Netzar, o broto, o rebento, aonde serão enxertados, aonde estarão os ramos naturais e os ramos enxertados. Entenderam? Então, quando a gente fala do descendente, onde vão se cumprir todas as promessas, desde Adão, Abraão, Davi e tudo que é profetizado e anunciado pela lei, os salmos e os profetas, você vê que se cumpre em Yeshua, o Messias, o Cristo. E aqui é que entra talvez um dos maiores mistérios, porque você vai ver no Novo Testamento sendo dito que aqueles que
creem em Cristo, aqueles que estão em Cristo, estes são descendentes de Abraão e herdeiros da promessa. Existem muitas promessas que foram feitas a Abraão, promessas de herdar esta terra onde a gente está. Nós estamos hoje em Jerusalém. Tá? Existem muitas promessas, não só de herdar a terra, que isso vai se cumprir no reino milenar, quando o Messias, o Cristo, vier e vai estabelecer um reino milenar. Então, Cristo vai reinar a partir de Jerusalém sobre todas as nações da terra e, junto com ele, aqueles que pertencem a ele, aqueles que participam da ressurreição, aqueles que são de Cristo. E aqui, volto a dizer, tanto de judeus como de gentios, estes reinarão com Cristo durante o milênio, a partir de Jerusalém para todo o mundo. A Bíblia diz que a lei, a Torá, ela sairá de Sião, sabe? E quando a gente fala de Torá, eu não estou falando das descrições de sacrifícios, as cerimônias. Não, eu estou falando da lei como sendo a palavra de Deus, nesse contexto, nesse sentido. Ela sairá daqui por meio de Yeshua, o Cristo, o Messias, e será espalhada para todo mundo. E a igreja, quando eu digo a igreja, lembre que eu estou falando de igreja não só no contexto do que a gente conhece na Nova Aliança, no Novo Testamento, porque a igreja ela já existe no Velho Testamento. A congregação no deserto que andou com Moisés era a igreja. A igreja, quando eu falo, eu não estou falando de um povo terreno, carnal, porque mesmo entre os israelitas, você vê que Paulo vai dizer que nem todo o israelita é de fato o Israel de Deus, mas aqueles que o são pela fé. Nem todo judeu de fato é um israelita, mas aquele que é fiel ao Senhor, à lei, à Torá, à palavra de Deus, né? Aquele que crê no Messias. Esse, de fato, é o Israel espiritual. E Deus sempre teve isso, tanto na primeira aliança, Deus sempre teve um povo terreno e um povo espiritual que aguardava as promessas. Na nova aliança não é diferente. Nem todo mundo que frequenta as igrejas, no sentido de frequentar o templo, a denominação, é igreja de fato. Mas dentro da igreja terrena existe uma igreja espiritual. Então, quando a gente fala do Israel de Deus, o Israel não é aquele que nasceu segundo a genética, segundo a carne, mas o Israel de Deus é formado por aqueles que o são por meio da fé, aqueles que são fiéis à palavra, aqueles que crerem no Messias. Estes são de fato o Israel de Deus. E esse Israel de Deus, ele é formado tanto por judeus como também por gentios. Então, olha que interessante. Tudo isso que eu falei até agora, nesses primeiros quase que 15 minutos, foi uma introdução que, na verdade, abarca muitos textos bíblicos, tanto da lei, dos salmos, dos profetas, como também das epístolas paulinas, dos evangelhos, onde a gente vai perceber que Deus sempre esteve anunciando que Ele estava preparando um povo. Então, você vai perceber que Deus estava anunciando desde o princípio que o Evangelho, que a pregação, que a salvação estaria disponível a todo mundo, porque Deus amou a todos de igual maneira. Porque a vontade de Deus é que todos sejam salvos e que ninguém pereça. Então, Deus sempre esteve mostrando no plano da salvação que a graça seria manifesta a todos os homens, como por meio de Jesus, né? Então, o que eu quero mostrar para vocês hoje? Eu quero falar sobre a primeira aliança e sobre a nova aliança. E por que eu chamo de nova aliança e não de aliança renovada? Eu também vou explicar isso para vocês, porque o desejo do meu coração, e se assim for a vontade do Senhor, é que essa mensagem ela chegue tanto para judeus
né, judeus que não creem em Yeshua, o Messias, que ela chegue também para judeus que creem no Messias, né, e que chegue também para os gentios, aqueles que antes eram gentios, estranhos às promessas, mas que por meio do sangue de Cristo também foram alcançados e também se tornaram participantes, sendo enxertados na oliveira. Então, irmãos, eu quero que essa mensagem chegue a todos e que todos nós possamos compreender que não existe acepção de pessoas, que não existe maior ou menor, mas que em Cristo todos nós somos nivelados como iguais, co-herdeiros e coparticipantes das mesmas promessas. E somos irmãos em Cristo, tanto judeus como aqueles que outrora eram gentios, mas agora são concidadãos dos santos, por meio do mistério de Cristo, que no seu corpo uniu os dois e fez um só. Então, irmãos, eu queria que essa mensagem de fato chegasse a todos os grupos, para que todos nós pudéssemos entender que tanto aquele que é judeu e crê no Messias, como aquele que faz parte daquilo que hoje a gente chama de igreja, porque de fato todos são igreja do Senhor, né? Todos são participantes do Israel de Deus por meio do Messias. Mas como aqueles que se chamam igreja, nós pudéssemos entender que nenhum é mais e nenhum é menos, ou vice-versa, nenhum é mais e nem outro é menos, mas que em Cristo nós somos um corpo e somos irmãos em Cristo. Então, eu quero falar hoje sobre a nova aliança. O primeiro texto que eu quero ler com vocês, ele está em Jeremias 31, um texto muito conhecido, onde Jeremias, ele profetiza dizendo o seguinte: eis que vem dias. Sempre que a Bíblia diz vem dias, naqueles dias, nos últimos dias, ele estava se referindo ou à plenitude dos tempos e à primeira vinda de Cristo, ou ao fim dos tempos e à segunda vinda de Cristo. No caso aqui, Jeremias está anunciando a plenitude dos tempos e a primeira vinda de Cristo. Então olha só. Eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança, né, com a casa de Israel e com a casa de Judá. Tá vendo aqui os dois galhos da oliveira? Tá vendo aqui os dois galhos? Com a casa de Israel e com a casa de Judá. Então ele vai dizer assim, ó: eis que vem dias, diz o Senhor, que firmarei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, ou seja, elas estavam divididas, mas não conforme a aliança que eu fiz com os vossos pais no dia em que eu tomei pela mão para tirar da terra do Egito. Porque eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, eu haver casado com eles no Sinai. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Perceba que primeiramente ele anuncia a casa de Israel e a casa de Judá. Mas agora ele vai dizer, essa é a aliança que firmarei com a casa de Israel. É como se ele agora estivesse profetizando não mais a divisão de duas casas, mas agora ele está falando de uma nova aliança e a união, falando do Israel de Deus, um Israel, um único, aonde nesse mesmo povo você tem tanto judeus como gentios que foram enxertados na mesma oliveira. Então ele vai dizer assim, ó: porque esta é a aliança que eu farei com a casa de Israel. Você vê agora apenas um Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porque na mente e no coração lhes imprimireis as leis. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Perceba o que está sendo anunciado aqui. Deus estava querendo demonstrar que o Israel que estava dividido em duas casas seria unido de novo. Só que nessa união Deus traria Judá, que estava perto, e a casa de Israel, falando da casa de Efraim, as 10 tribos que foram espalhadas e estavam longe.
Só que quando Deus trouxesse para perto, Deus traria por meio dessa semeadura as nações, os gentios, porque o Israel, ele foi semeado entre as nações. E quando ele vai ser colhido como gentios que agora vão ser trazidos de volta e se tornar participantes da mesma oliveira. Está entendendo o mistério? Só que aqui Deus está falando algo que muitas pessoas não compreendem. Deus está dizendo que ele vai fazer uma nova aliança e não uma aliança renovada, como alguns irmãos anunciam, ou pregam, ou ensinam. Por que não é uma aliança renovada e sim de fato uma nova aliança? E aqui eu quero que você fique comigo no decorrer desse vídeo que eu vou explicar como isso vai se dar, esse mistério. Mas eu quero fazer essa introdução e essa distinção. Deus não está anunciando uma renovada aliança, como se Deus pegasse a mesma aliança e ele só renovasse ou restaurasse. Mas de fato ele está dizendo, ela é encerrada e vamos começar uma nova. Então você vai entender esse mistério daqui a pouquinho, preste atenção, fica comigo, tá? Agora, o detalhe desse texto é que Deus está dizendo assim, ó, essa nova aliança, ela não vai ser como a primeira aliança. Ou seja, Deus já está fazendo a distinção por meio do profeta Jeremias para que ninguém tivesse dúvidas, para que ninguém viesse a compreender de maneira errada. Ele está dizendo, a nova não vai ser como a primeira, aonde lá no Sinai o povo ele adulterou mesmo após eu ter casado com eles no Monte Sinai. Então você vai ver que a nova aliança, ela não é como a primeira que foi no Sinai. Nós temos aqui um paralelo que eu gosto muito, que é apresentado. No Monte Sinai, quando Deus tirou o povo do Egito, Deus casou com o povo. Quem que estava casando com o povo ali? Era o próprio Yeshua, que aparecia na figura do anjo Yud-Rei, Vav-Rei. Yeshua era aquele mensageiro Deus que apareceu a Moisés na sarça. A Bíblia diz que Deus é quem falava com ele, quem estava ali na sarça era o anjo Deus, o anjo Yud-Rei, Vav-Rei. Esse anjo Senhor acompanhando Moisés no decorrer de toda a jornada no deserto. E esse anjo Senhor, que a gente pode chamar de uma teofania, uma aparição do próprio Yeshua no Velho Testamento antes de encarnar, ele é quem vai casar com Israel no Monte Sinai. E aqui vale dizer que a gente está falando do próprio Deus casando com Israel. Deus estava desposando e fazendo uma aliança com Israel no Sinai. Só que ainda ali o próprio povo adulterou com um bezerro de ouro. E você vê que na primeira aliança, a lei, a Torá, que deveria ter ido parar na mente, no coração daquele povo, por causa do adultério, vai parar em 2 tábuas de pedra que vão ser quebradas. Nessas primeiras tábuas de pedra quebradas, está sendo demonstrada a própria aliança com Israel, a primeira aliança quebrada. Por isso que Moisés vai receber de novo 2 tábuas da lei, não mais as mesmas sendo coladas, sendo renovadas, mas ele vai subir o monte, 120 dias, se não me falha a memória, depois, 40 dias no monte novamente, ele vai receber agora novas tábuas da lei, que apontam para uma nova aliança. Veja que aquelas primeiras tábuas não foram coladas como se fossem renovadas, mas Deus vai dar uma nova tábua. E isso apontava para a nova aliança. Porque na primeira aliança a lei foi parar em tábuas de pedra, duas tábuas de pedra. Mas na nova aliança, você vai ver que a lei vai parar na mente e no coração. Porque os profetas, eles vão anunciar exatamente isso. Nós vamos ter os profetas, como por exemplo Ezequiel, dizendo:
tornar-vos-ei dentre as nações. Olha como Deus estava falando que aqueles que foram semeados entre as nações por meio das 10 tribos, a casa de Israel, a casa de Efraim, Deus está anunciando que ele vai tomar dentre as nações. Então é como se Deus pegasse aqueles que já estavam perto, que são oliveiras naturais, ramos naturais, e Deus pegasse aqueles que estavam longe e enxertasse de novo. Só que quando Deus pega os de longe, aqueles que foram semeados profeticamente por meio das 10 tribos, junto vem gentios, aqueles que eram estranhos à promessa, mas agora se tornam participantes em Cristo. É isso que Ezequiel está anunciando quando ele diz: tornar-vos-ei dentre as nações e congregar-vos-ei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água sobre vós e ficareis purificado, e de todas as vossas imundícies e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Dar-vos-ei um coração novo, um coração, e porei dentro de vós um espírito novo. Olha a promessa anunciada pelo Pai. Tirarei de vós o coração de pedra e dar-vos-ei um coração de carne. Ele diz: porei dentro de vós o meu espírito. Irmãos, isso é interessante porque ele vai finalizar dizendo: vocês serão o meu povo e eu serei o vosso Deus, assim como Jeremias também falou. O que Deus está dizendo aqui? Ele estava dizendo assim, que eu vou tirar o coração de pedra. Fala da primeira aliança, onde a lei foi parar em tábuas de pedra. E ele diz assim, que eu vou colocar dentro de vocês o meu espírito. O mesmo que Jeremias está dizendo quando ele anuncia que seria feita uma nova aliança e a lei iria parar na mente e no coração por meio do Espírito de Deus que estaria em nós. Que isso se cumpre em Yeshua, o Messias, que vai ser tipificado como a raiz da oliveira, da onde vem a seiva, o Espírito, para ambos os ramos, tanto judeus que creem no Messias pela fé, como para aqueles que antes eram gentios, mas foram enxertados, e também sobre estes corre a seiva, o Ruach Kadosh, o Espírito de Deus. Então, veja o que está sendo anunciado. O próprio profeta Joel, ele vai dizer assim, que acontecerá depois do quê? Depois da vinda do Messias. Ele diz que eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. E, irmãos, quando ele diz sobre toda, ele não está resumindo e dizendo sobre todos os judeus, ou sobre todos que fazem parte de Israel, ou sobre todos que moram aqui em Jerusalém. Não, ele está dizendo sobre toda a carne. Isso inclui tanto judeus como gentios. Ele está dizendo todos vão receber o Espírito. Como? Por meio da fé em Yeshua, o Messias, o Cristo. Então ele está dizendo: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os filhos profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões, até sobre o servo e a serva, até sobre os estrangeiros, sobre todos o Espírito estava sendo anunciado. Aonde? Na primeira aliança? Não, porque na primeira aliança a lei estava em tábuas de pedra. Ele está falando da nova aliança, onde a lei vai parar na mente e no coração, imprimidas não mais em tábuas de pedra, mas nas tábuas do nosso coração, pelo Espírito de Deus. Então, você consegue perceber como Deus está anunciando agora uma nova aliança? E essa nova aliança não é uma aliança renovada, a primeira que está sendo reestabelecida, mas de fato está havendo uma troca de aliança. Até porque a primeira aliança exigia derramamento de sangue, sacrifícios de animais, rituais. Você vai ver que na nova aliança, você vai ver que o que estava tipificado na primeira aliança eram sombras que apontavam para a nova, aonde os sacrifícios são espirituais, fala daquilo que sai dos nossos lábios, das nossas ações, fala de tudo aquilo que a gente faz. Então, você vê que enquanto na primeira aliança, apenas os levitas
podiam oferecer sacrifícios a Deus, e quando eu digo levitas, de fato eu não estou nem falando do judeu, daquele que vinha da tribo de Judá, porque esse não podia. Não é nem daqueles que vinham da tribo de Benjamim, da tribo de outras tribos. Não, literalmente, na primeira aliança, apenas o levita, apenas quem era descendente da tribo de Levi, e nem todos ainda, na verdade, de todos os descendentes de Arão havia uma casa que podia de fato oferecer sacrifícios a Deus, entrar no lugar santo. Mas na nova aliança não é assim. Porque a Bíblia diz assim que Cristo se fez um sumo sacerdote por meio da ordem de Melquisedeque, não é mais nem pela ordem levítica. E aí é dito que se há mudança de lei, há mudança de sacerdócio, ou seja, não é mais a mesma lei, não é mais a mesma aliança, está havendo uma troca de sacerdócio, está sendo feita uma nova aliança com novas leis. E você vai ver que tudo que estava na primeira lei, no que diz respeito ao que é espiritual, vai ser trazido para a nova aliança, porque o que Deus deu na primeira aliança, o cerne, não os sacrifícios de animais, mas o cerne da lei de Deus da primeira, vai fazer parte do mesmo cerne da nova aliança, porque nós estamos falando do mesmo Deus, do mesmo Senhor, que casou ali, mas o povo foi infiel, o povo invalidou a primeira aliança, e agora Deus vai contrair uma nova aliança, com os mesmos princípios, com a mesma lei, mas sendo uma nova. Por isso que a gente vê até mesmo a mudança de sacerdócio. Já não é mais o sacerdócio levítico, mas segundo a ordem de Melquisedeque, conforme o salmista profetiza. Então, é dito, né? Salmos vai dizer que assenta-te à minha direita até que eu ponha os seus inimigos debaixo dos seus pés. Isso se cumpriu quando Cristo ascende ao céu e assenta à destra de Deus na ressurreição. E ele vai dizer assim, ó, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. São vários salmos, né? Você vai ver que é dito ali, ó, você é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Os próprios profetas anunciaram por meio da lei, dos salmos e dos profetas, dizendo que haveria uma troca de aliança. Não uma aliança renovada, mas de fato uma nova aliança. Então você consegue perceber todos esses mistérios sendo anunciados? E essa aliança é onde o Espírito seria dado a todos, aonde, prestem atenção que isso é profundo, na primeira aliança as pessoas eram servos, eram escravos, eram filhos segundo a carne, mas na nova aliança, por meio de Yeshua, o Messias, por meio do Espírito da promessa, nós nos tornamos filhos e herdeiros da promessa, de tudo que é prometido por meio de Abraão e Isaque e Jacó. Você está entendendo? Na primeira aliança você é servo, na nova aliança você se torna filho. Por isso que é dito que ele veio para os que eram seus, mas nem todos o receberam. Mas aquele que o recebeu foi-lhes dado o direito de ser chamado filho de Deus. Na primeira aliança os anjos são chamados de filho de Deus. Na nova aliança, você vê que todos nós, em Cristo, nos tornamos co-herdeiros, coparticipantes e filhados, filhos de Deus. Entenderam? Então, nós temos aqui muitas coisas que eu gostaria de compartilhar com vocês, mostrando agora não uma aliança renovada como foi aquela do Sinai, que foi quebrada, mas uma nova aliança. E nessa nova aliança vocês vão entender muitos mistérios. Por exemplo, eu separei aqui alguns textos, só para você entender como se dá essa nova aliança. Quando a gente olha para o povo de Israel, o povo hebreu, né? O povo hebreu, os descendentes de Jacó, as 12 tribos, que vão formar ali as 12 tribos, que deveria ser uma casa, mas que muitas vezes se dividia em Reino do Norte, Reino do Sul. A gente vê que havia uma certa divisão nos dias de Davi, nos dias de Saul. Vão ser unidos nos dias de Davi, mas nos dias de Salomão vão ser separados novamente. Você vai perceber que Deus, pelos profetas, ele está anunciando por diversas vezes. Inclusive Oséias é um profeta que anuncia muito isso. Ele vai dizer assim, ó,
que Deus ele se separaria desse povo que foi infiel, né? Para uma porção, vamos falar aqui que o povo se dividiu em dois, a casa de Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul. Ao norte você tinha 10 tribos, ao sul você tinha 2, Judá e Benjamim. E dentro você tinha alguns da tribo de Levi por causa do sacerdócio, do templo de Jerusalém, onde estavam todos os rituais e tudo mais. Quando você olha para tudo isso, presta atenção o que está sendo revelado para nós. Jeremias ele está anunciando uma aliança que não seria como a primeira, que foi selada lá no Sinai, aonde depois de tudo isso, né, você vê que além da aliança ter sido quebrada, 3.000 pessoas foram mortas quando Moisés desce. Mas ali era para que todos fossem reis e sacerdotes, mas por causa do pecado, da abominação do bezerro de ouro, você vai ver que apenas uma tribo vai ser separada para o sacerdócio, que são os levitas. Na nova aliança, você vai ver que quando Cristo sela uma aliança com o seu sangue, não com o sangue de bezerro, mas com o seu próprio sangue, agora, no Pentecostes, Moisés, ele celebra a Páscoa no Egito, 50 dias depois há um Pentecostes no Sinai. Jesus celebra a Páscoa com a sua morte, primícias com a sua ressurreição, e 50 dias depois, no Pentecostes, o derramar do Espírito da promessa sobre todos nós. Lá no Sinai, cerca de 3.000 pessoas foram mortas, e o sacerdócio, que deveria ser para todo Israel, uma nação sacerdotal, vai se limitar a uma tribo, os levitas. Só que quando a gente olha para a nova aliança, Pedro vai dizer que vocês, a igreja de Deus, vocês foram separados para ser uma nação santa, um reino sacerdotal, povo de propriedade exclusiva do Senhor. O mesmo que é dito na primeira aliança vai ser dito agora na nova aliança. Só que a diferença é que todos nós que cremos em Cristo nos tornamos reis e sacerdotes, nos tornamos uma nação sacerdotal. Todos nós, por meio do corpo de Cristo, podemos adentrar por um novo e vivo caminho até o Santo dos Santos, até a presença de Deus e oferecer sacrifícios espirituais por meio do sangue de Cristo. Então, você vê como há muitas diferenças entre a primeira aliança que foi quebrada, né? Quando Deus os desposou no Sinai, para a nova aliança, que é selada agora por meio de Cristo, o Messias e Yeshua. Então você vai começar a compreender tudo isso. Mas para você entender como se dá essa transição de alianças entre a primeira e a nova aliança, você precisa entender o âmago das Escrituras, você precisa conhecer mais as Escrituras. E eu vou tentar apresentar de forma bem resumida para você esse conteúdo. Quando você olha para Jeremias, primeiro, ele anuncia, eu vou fazer uma nova aliança, não como a primeira, ou seja, ele está dizendo, é diferente, é nova, não é renovada. Então, você vai ler Ezequiel, e Ezequiel, ele profetiza falando de como foi a primeira. Ezequiel 16, ele está se referindo à primeira aliança. Ele vai dizer assim, ó, passando eu junto a ti, vi-te, e eis que o teu tempo era tempo de amores. Ele está falando do Israel lá no Egito, né? E ele está dizendo assim, ó, estendi sobre ti as abas do meu manto e cobri a tua nudez. Dei-te juramento e entrei em aliança contigo, diz o Senhor Deus, e passastes a ser minha. O que Deus está mostrando por meio de Ezequiel, o início do livro? Ele está dizendo, eu chamei vocês, eu fiz uma aliança com vocês lá no Egito, eu selei essa aliança lá no Sinai com vocês, porém vocês foram infiéis, vocês quebraram. Eu tomei vocês para serem meus, mas vocês invalidaram a minha aliança. Então, Deus vai começar a anunciar por meio de vários profetas. Por exemplo, Isaías. Isaías vai dizer o seguinte, assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio da vossa mãe? Perceba, é como se eu tivesse contraído uma aliança, a esposa tivesse me traído e eu vou me divorciar dela, eu vou dar uma carta de divórcio. É isso que o profeta Isaías está anunciando. Ele está dizendo,
Assim diz o Senhor, onde está a carta de divórcio da vossa mãe, pela qual eu a repudiei? Ele vai dizer assim, ó, ou quem é o meu credor a quem eu vos tenha vendido? Eis que por causa das vossas iniquidades é que fostes vendidos, e por causa das vossas transgressões a vossa mãe foi repudiada. Sabe o que está sendo dito aqui? Que naquela época, na cultura judaica, quando você casava com uma mulher, se você não gostasse de alguma coisa nela, sei lá, por diferentes motivos, você não se agradasse dessa mulher, você podia dar uma carta de divórcio segundo a lei de Moisés. Por quê? Porque você não gostou dela, não gostou das coisas que ela faz, enfim. Né? Não cumpre a nós entrar aqui nos méritos, é só uma ilustração. Você podia dar uma carta de divórcio e você estava livre, você podia casar com outro e a mulher também recebeu carta de divórcio. Porém, Deus está questionando por meio do profeta Isaías, dizendo, aonde está a carta de divórcio para dizer que eu repudiei ela, que eu não quis mais ela? Deus está dizendo, ela não recebeu carta de divórcio porque eu não quis mais. Ela está dizendo, nós se divorciamos, houve um divórcio por causa dos seus pecados, porque ela foi adúltera, porque ela pecou. Deus está falando da primeira aliança, dizendo, não fui eu que menosprezei e que não quis mais. Foi ela que adulterou, que traiu, que quebrou a aliança. Então, Deus está anunciando. Só que olha o que vai ser dito agora. Eu vou fazer uso do Novo Testamento, da Nova Aliança, para tentar ilustrar isso melhor, porque nós temos aqui Paulo, um judeu da tribo de Benjamim, fariseu, né, alguém que era observador da lei, e ele vai fazer uso da lei, dos salmos e dos profetas nas suas cartas. E olha o que o apóstolo Paulo ele vai escrever. Ele vai dizer assim, ó, porventura ignoreis, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei. Então Paulo está usando e falando com judeus da sua época que conheciam a lei. Então ele vai usar a lei para mostrar essa transição de alianças. E ele vai dizer assim, ó, falo, pois, aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Então, ele está falando aqui da lei e ele vai usar um aspecto da lei, que é o casamento. Então, olha só. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Mas, se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. De sorte que que ela será considerada adúltera, preste atenção, adúltera, se vivendo ainda o marido, ela unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, ela estará livre da lei e não será adúltera se contrair uma nova núpcias ou novo casamento. Então preste atenção o que Paulo vai dizer agora, e aqui está uma chave profética para você entender essa transição de lei, né? A transição de alianças entre a primeira e a nova. A que foi selada lá no Monte Sinai e aquela que vai ser selada aqui no Monte Sião, aonde a gente está. Então olha só o que Paulo termina dizendo. Ele diz, assim, meus irmãos, também vós morestes relativamente à lei por meio do corpo de Cristo. Ou seja, quando Cristo morreu e ressuscita, ele está citando a morte e ressurreição de Jesus. Ele diz, vocês morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencer, olha, presta atenção, ele está usando a figura do casamento, vocês morreram, Cristo morreu, para que vocês possam pertencer a outro, a saber, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim que frutifiqueis para Deus. Gente, isso aqui é um mistério muito lindo, eu vou explicar para vocês. Paulo, ele estava demonstrando que é como se Cristo, ele fosse o marido, Yeshua, o mensageiro Deus que aparece para Moisés quando vai tirar o povo do Egito. Ele é aquele que vai casar, que vai desposar
o Israel que é tirado do Egito ali no Monte Sinai. Ele vai contrair essa aliança. Israel é infiel, o Israel que saiu do Egito e que casou com Deus no Sinai vai se tornar infiel, não obstante Deus haver casado com eles ali. E durante toda a história, Israel por diversas vezes, não só nas núpcias do casamento, não só ali no Sinai, mas por diversas vezes o povo veio adulterando, veio pecando e por vez após vez, reino após reino, liderança após liderança, profeta após profeta, nós vemos que eles repreendiam o povo porque o povo vivia adulterando. Só que Deus está dizendo que ele não estava dando uma carta de divórcio, mas que a quebra da aliança estava vindo por parte do povo e dos seus pecados. O povo pecou, o povo adulterou e por isso que houve essa separação. Só que você percebe que a lei também declarava que enquanto o marido e a mulher estiverem vivos, ambos estão ligados pela lei. Então, para a mulher casar de novo, e lembra que a mulher aqui é uma figura de Israel, para a mulher casar de novo, era necessário, aqui Israel que eu digo é o povo de Deus, o Israel de Deus, e não falo só dos descendentes da carne, mas aqueles que são de fato Israel, o Israel espiritual, para que pudesse haver uma nova aliança, um deveria morrer. Então Paulo vai dizer para que a mulher fique livre, segundo a lei, para contrair novas núpcias, é necessário que o marido mora. Se ela contrair uma nova aliança antes da morte do marido, ela está em adultério. Mas se o marido morrer, ela está livre para contrair uma nova aliança, novas núpcias, e não renovar a mesma. Você entende por que eu estou falando do mistério, não de uma aliança renovada, mas de uma nova aliança? Então, aqui você vai começar a perceber esse mistério, porque o próprio Deus, o Verbo, o Menra de Deus, que estava no princípio da criação, que encarnou, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, ele era o marido que casou na primeira aliança, mas ele é aquele que vai morrer na cruz, fazendo com que a mulher, a esposa, o Israel, ficasse livre para contrair uma nova aliança. Só que esse Jesus, que é o marido, que morreu, ele vai ressuscitar. E quando a morte acontece, lembra que a gente sempre diz na hora do casamento, até que a morte os separe? Quando a morte acontece de Cristo na cruz, estava morrendo o marido que desposou Israel lá no Sinai. Ele morreu, a aliança foi encerrada, finalizou, acabou. A mulher agora está livre para contrair uma nova aliança. Mas aí o próprio Cristo, o Messias que morreu, ele ressuscita e ele é quem vai contrair a nova aliança com o mesmo povo pela fé, mas agora também incluindo neste Israel da primeira aliança, tanto judeus e gentios que estavam espalhados pelo mundo por meio da fé em Cristo. Então você percebe que o marido que fez a primeira aliança no Sinai é o mesmo que vai casar agora no Monte Sião, só que contraindo uma nova aliança, porque ele morreu finalizando essa primeira aliança e ressuscitou para contrair uma nova aliança com o mesmo povo e incluindo as nações. Por isso que aqui se cumpre todo o mistério de Cristo que a gente tem anunciado, aonde está sendo dito que em Cristo, ele estava unindo judeus e gentios, derrubando a parede de separação, tornando ambos um só corpo, co-herdeiros e coparticipantes da mesma promessa. Na mesma oliveira você vai ver agora os dois, tanto os ramos naturais, que fala dos judeus, da onde o próprio Cristo e os apóstolos vieram, os patriarcas, todos eles ramos naturais da oliveira, mas também gentios, que éramos estranhos à promessa, mas que fomos enxertados por meio de Cristo e nos tornamos a mesma oliveira, o mesmo povo. Então, pessoal,
nós estamos passando aqui porque eu quero convidar você que assistiu o nosso vídeo, que gostou dele, eu quero te convidar também para conhecer o canal do Irmão Clério. O meu canal, ele tem um viés mais profético, mais escatológico, a gente analisa as profecias, mas se você quer conhecer da cultura, das histórias, poxa, vem conhecer o canal do Irmão Clério, Viagem na Bíblia. E também nós queremos te convidar para conhecer Israel. Fala um pouquinho da sua agência. Então, pessoal, uma alegria estar com o Thiago aqui na Terra Santa, aqui em Israel. Gostaria de convidar você que tem um sonho, tem o desejo de conhecer a Terra Santa, conhecer as terras da Bíblia, os caminhos sagrados, para vir conosco através da nossa agência Sion Tour. Sion Tour, quando foi criado, teve um propósito de trazer os peregrinos a Sião. Ou seja, nós através do canal levamos Sião a você, no meu canal Viagem na Bíblia, mas pela agência nós trazemos você fisicamente a Sião. Esse é o nosso propósito, realizar sonho e trazer você aqui a conhecer os lugares bíblicos sagrados, não só de Israel, mas de países do contexto bíblico, como também Jordânia, Egito, Turquia e Grécia, e além de outros também na Europa, mas principalmente Israel e Jerusalém, Galileia, Jerusalém. Nesse lugar que estamos agora é o ponto central para mostrar Israel para você. Então você que tem o sonho, vem conosco. Lembrando que nós vamos ter a nossa caravana Graça e Conhecimento, tem o link na descrição, e se você não puder estar na nossa caravana e ainda assim quer viajar para esses locais, entre em contato que eu passo para você o contato do Irmão Clério, tá bom? Um abração e shalom. Shalom, shalom.